Boa noite, povo de Deus. Eu espero que vocês tenham tido um bom dia, mesmo nessa correria, nessa vida agitada que temos e que levamos. Eu espero que você nesse dia tenha sentido a presença do Senhor, que você tenha ouvido a voz do Senhor e que você tenha também tido a oportunidade de cantar uma canção para o Senhor durante esse dia. E eu espero que você consiga encerrar esse dia com esse culto de louvor, com esse culto de oração, em que nós estaremos orando ao Senhor por nossa vida, pela nossa igreja, pelos nossos familiares e também suplicando que Deus fale profundamente ao nosso coração por meio da sua palavra. Nós estamos comemorando ou estamos vivendo esse ambiente ainda de comemoração dos 12 anos da nossa igreja e por isso somos gratos a Deus e estamos pedindo que Deus nos use como igreja a fim de que sejamos um instrumento da mão poderosa do nosso Deus. Eu convido você nesse início de culto em que você está chegando, muita gente está chegando aí para ouvir a palavra do Senhor, para orar conosco, e a minha oração e meu desejo, meu pedido é que você, no final dessa transmissão, você compartilhe esse vídeo, esse link, a fim de que mais pessoas tenham acesso à palavra do Senhor, tá bom? Caso você não se inscreveu em nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta aí a nossa transmissão, porque isso é extremamente importante para as nossas transmissões, tá bom? Eu estou no Salmo 98, quando o texto vai falar para nós, o salmista vai nos relatar sobre a justiça de Deus. Mas antes dele falar sobre a justiça de Deus, ele fala sobre o louvor, o canto. Então diz assim o texto no Salmo 98: Cantai ao Senhor um cântico novo. Por quê? Porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Ou seja, todas as pessoas viram aquilo que Ele fez em nós, na nossa vida, e as pessoas estão vendo aquilo que Ele está fazendo em nossa igreja. Diz amém aí, povo de Deus, amém. Deus está fazendo muitas coisas em nosso meio, e o texto está dizendo que nós precisamos cantar, o texto está dizendo que nós precisamos nos alegrar, cantar um cântico novo. Por quê? Porque Ele tem feito maravilhas. Deus tem realizado muitas coisas, muitas obras em nós e através de nós. Graças a Deus, a nossa igreja tem sido uma igreja ativa e uma igreja que tem proclamado o Evangelho do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus por isso. Nós louvamos a Deus pelas maravilhas, tantas maravilhas. Quais poderíamos aqui ficar todo esse culto de oração enumerando as maravilhas do Senhor durante esse período que nós estamos vivendo aí da pandemia. Deus tem realizado maravilhas. Deus tem nos consolado, Deus tem cuidado, Deus tem provido as nossas necessidades, Deus tem nos orientado como igreja, Deus tem estendido a sua mão, Deus tem nos fortalecido, Deus tem renovado a nossa vida. Enfim, poderíamos passar aqui todo esse tempo lembrando as maravilhas que o Senhor tem feito. O texto está dizendo também que nós precisamos cantar porque Ele estendeu o seu braço santo na nossa direção. O Senhor, versículo 2, fez notória a sua salvação. Todo mundo viu e precisa ver que nós somos dele, que Ele manifestou a sua salvação em nós e que nós, a igreja de Jesus Cristo, somos o povo da salvação, somos os salvos, e os salvos precisam cantar, os salvos precisam celebrar, os salvos precisam reconhecer que o braço santo e forte do Senhor é sobre nós. Por isso, nesse início de culto, nós vamos louvar a Deus, vamos agradecer. Eu convido você hoje a iniciar esse momento de gratidão. Enquanto eu estou aqui falando e pensando em vários temas, você pode aí em sua casa também, pensando, orando e falando com o nosso Senhor, agradecer pelo cuidado, pelo sustento, pela saúde, pelo trabalho, pela família, pelos familiares, pela igreja, pelo pastor, pela construção, pelos missionários, por um consolo vindo de um amigo, de uma amiga,
uma ligação, uma mensagem no WhatsApp, um recadinho no Facebook ou no Instagram, um carinho que alguém manifestou para com a sua vida, a alegria da salvação, o consolo, o conforto do Espírito a cada momento, a renovação de Deus em nossas vidas, escola bíblica dominical, os líderes da igreja, tantas coisas, infinitas coisas. Eu convido você a iniciar esse nosso tempo orando, mas manifestando a nossa gratidão, orando, como disse Paulo, com ações de graças. Então eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo, pedindo que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, mas nesse primeiro momento vamos ter um momento de gratidão. Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela vida, queremos te agradecer porque nós somos obras das suas mãos, queremos te agradecer porque o Senhor tem um propósito na nossa vida, queremos te agradecer porque o Senhor tem nos amado com amor eterno, o teu amor sobre nós é algo maravilhoso, isso nos leva a cantar, isso nos leva a agradecer. Queremos, ó Deus, crescer em ações de graças, queremos te louvar pela provisão. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso provedor, que o Senhor sabe, reconhece e atua em cada uma das nossas necessidades. Antes de falarmos, antes de pedirmos, o Senhor já conhece, já atende e já está atento, estendendo a tua mão para cuidar da nossa vida, e por isso nós te louvamos, ó Deus, pela provisão, pelo sustento diário, pelo consolo que vem a cada dia. Nós queremos te agradecer porque o teu Espírito tem falado ao nosso coração, tem guiado a nossa vida, tem nos orientado. Queremos te agradecer por Jesus, que foi e se tornou para nós o nosso grande Salvador, foi o teu servo, o teu filho, que se entregou lá na cruz, resgatando a nossa vida, nos livrando da morte. Queremos te louvar, ó Deus, pela certeza, pela esperança que está no nosso coração, de que a nossa vida só tem sentido quando nós a vivemos para a honra e glória do teu nome. Queremos te agradecer pela expectativa que inunda o nosso coração de um dia estarmos na tua presença, de um dia celebrarmos ao Senhor na glória eterna. E assim, Senhor, nós queremos te agradecer, queremos te louvar pela nossa igreja, pelos nossos familiares, pelo teu cuidado, pela saúde, pela proteção. Queremos te louvar porque nada tem faltado a nós, porque os salvos, os justos vivem na tua dependência e o Senhor vai suprindo todas as suas necessidades. Queremos te agradecer, ó Deus, pelos 12 anos da nossa história, da nossa igreja, a forma como o Senhor tem nos amado, a forma como o Senhor tem cuidado, tem preservado, tem unido a tua igreja aqui, a Nova Canaã. Queremos te agradecer pelas nossas lideranças, queremos te agradecer pela nossa diretoria, queremos te agradecer pelas famílias que já estão aqui, aquelas que estão aqui conosco desde o início, aquelas que chegaram depois, aquelas que estão chegando, a fim de que todos sintam a tua presença, a fim de que a tua igreja continue, ó Deus, sendo fiel. Nós te louvamos porque até aqui sentimos que a tua igreja está no caminho, sentimos que o Senhor tem conduzido e sentimos que o Senhor vai orientar a tua igreja para os próximos passos. Nesse primeiro momento do nosso culto, nós queremos somente te agradecer. Queremos colocar a nossa gratidão diante do Senhor e suplicar a tua graça sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos estudando o livro do profeta Isaías. E estudando então Isaías, na nossa escola bíblica dominical, também trouxemos o texto de Isaías para as nossas meditações e reflexões às quartas-feiras. E é muito bom fazer essa conexão do nosso culto de oração com o tema da nossa EBD, porque os nossos alunos ficam habituados. Os nossos alunos ficam ambientados, melhor dizendo, eu me perdi aqui, ficam ambientados com a temática, tá bom? E fazem ou podem fazer conexões do nosso culto de oração com aquilo que estão aprendendo na escola bíblica dominical, e dessa forma o texto vai se tornando mais vívido, mais real para nós, tá bom? Hoje eu estou no texto de Isaías, no capítulo 5, quando Isaías conta para nós uma parábola. Eu peço que você abra o texto comigo lá
no livro do profeta Isaías, no capítulo 5. Eu leio do verso 1 até o verso de número 7, mas eu vou dar um tempinho para vocês aí encontrarem o texto, tá bom? Isaías capítulo 5, de 1 a 7. E depois, a partir do versículo 8, Isaías começa a falar dos ais. Temos vários ais em que ele lamenta e vai fazer a sua denúncia contra os perversos, contra as pessoas que estavam completamente fora do padrão e das orientações do nosso Deus. Isaías 5, de 1 a 7, diz assim o texto sagrado: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe havia feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a minha vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Esse desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí o clamor. Que texto enigmático, e eu espero que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, diante da Tua palavra, nós pedimos mais uma vez a iluminação do Teu Espírito, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ajude a entender esse texto, essa parábola de Isaías, e que o Senhor faça aplicações nesse texto para que coloquemos ele em prática em nossas vidas diárias. Nós somos gratos, nós Te louvamos pelo Teu cuidado e pedimos mais uma vez que o Senhor fale no nosso coração. Em Jesus nós oramos. Amém. Amém. O nosso tema de hoje é a videira e seus frutos. Se você acompanhou a nossa aula inaugural, onde Lucas e eu falamos sobre todo o contexto do livro de Isaías, você vai se lembrar que Isaías ele era um profeta com muitos recursos. Ele foi educado, ele foi ensinado na cidade, ele é um profeta do palácio, ele tem contato com os líderes religiosos, ele tem contato com os reis, inclusive lá no capítulo 1, o texto vai dizer que ele profetizou nesse período, inclusive um período longo, mas um período em que os reis estavam governando, cuidando das questões políticas. Então, dessa forma, Isaías ele é um profeta extremamente completo. Ele é um profeta que tinha muitos recursos e que vivia em um contexto extremamente diferenciado de outros profetas. Por exemplo, ele usa muito bem a narrativa. Se você está estudando com a gente o livro de Isaías na nossa escola bíblica dominical, você vai ver como Isaías tem muitas partes onde ele fala, ele mostra as narrativas, ele conta a história de alguns povos e ele vai construindo a narrativa, e é uma narrativa extremamente envolvente. Ele tem muito essa habilidade, mas também Isaías consegue deixar escrito para nós os oráculos de Deus, as intervenções de Deus, quando Deus está falando. E quando a gente lê o texto, ele tem tamanha envergadura,
intelectual para deixar escrito para nós que a gente consegue compreender e entender perfeitamente a voz de Deus, a entonação das frases, é muito interessante. Mas também o texto de Isaías traz as profecias a respeito de Jesus, é claro, do Messias, num tom extremamente poético, e é isso que eu queria ressaltar nessa nossa introdução a esse tema. Nós estamos agora diante de um texto que é extremamente poético. Na realidade, Isaías tem essa habilidade, e essa habilidade eu diria que é para poucos profetas ou poucas pessoas sabem se comunicar bem usando a poesia, porque a poesia exige muitos recursos intelectuais e a poesia tem que ter uma rima, uma cadência, uma fluência, e o texto vai dizer para nós, a partir do verso 5, a partir do verso 1 do capítulo 5, que essa poesia, na realidade, essa parábola em forma de poesia, era um cântico, e ele canta essa poesia ao seu amado, e esse amado depois a gente vai descobrir lá no versículo 7 que é o próprio Deus. Então Isaías, ele faz essa poesia, ele conta para nós essa poesia por meio de uma parábola, porque o texto é escrito, mas provavelmente o texto foi cantado inicialmente, e esse canto, esse louvor ou essa poesia traduzida em parábola trouxe uma reflexão, uma mensagem muito profunda em que Judá, o povo de Deus, de fato era uma planta dileta do Senhor, ou seja, Deus tem um carinho muito especial para com o seu povo que é chamado, vocacionado. Essa formação do povo de Deus tem um apreço do Senhor, ou seja, Deus olha com bons olhos, Deus vê com muito carinho o seu povo escolhido, e também nós temos essa expressão magnífica, dizendo que a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Então Deus plantou no mundo o seu povo, constituiu esse povo, chamou esse povo, cuidou desse povo, tirou do Egito, construiu o povo, deu liderança, formou o povo. Como diz o próprio texto de Isaías, engrandeceu esse povo para que esse povo fosse de fato uma vinha produtiva. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite de quarta-feira. O texto está dizendo para nós que o povo de Deus, a casa de Israel, deve ser uma videira e deve produzir os seus frutos. Lá no finalzinho do texto, no versículo 7, a gente vai entender esse propósito de Deus, mas Isaías traz para nós toda essa argumentação por meio da poesia dessa parábola. Nós temos aí o texto, que o texto fala para nós a partir do verso 1, que ele então cantaria ao seu amado o cântico desse amado a respeito da sua vinha. Então, ele está cantando para Deus, falando a respeito da vinha que é de Deus. Essa vinha é muito favorecida, tanto pela natureza, como também pela perícia humana no seu cuidado. Se você observar, Deus é o dono da vinha e ele dispensa cuidado, carinho, apreço, atenção, recursos, mas também as pessoas que estão lavrando essa vinha demonstram muita perícia, muito cuidado, muita precisão nos detalhes, como nós veremos daqui a pouquinho. De fato, essa é uma vide escolhida. Israel é uma vide escolhida. A casa de Israel é uma vide escolhida. E essa vide escolhida foi selecionada para produção, para dar muitos frutos, o que de fato, infelizmente, não ocorreu, e a nossa oração é que isso também não ocorra conosco. O que nós podemos já aprender, e eu preciso dar essa chave de interpretação para vocês que estão me acompanhando aqui, aos meus irmãos e minhas irmãs. Basicamente é o seguinte: Deus plantou no mundo a sua vinha, a vinha é o seu povo deve produzir. O seu povo é um povo dileto, o seu povo é um povo especial, é um povo selecionado por Deus. Não que nós, como povo de Deus, temos em nós algum mérito ou alguma virtude excelente, não. O que nos diferencia dos outros povos é que nós somos povo de Deus, propriedade exclusiva do Senhor, povo santo, povo adquirido.
E assim nós precisamos cumprir a nossa vocação. E qual é a nossa vocação? Como videira, produzir muitos frutos. Agora, quando isso não acontece, nós temos uma sinalização de Deus mostrando para nós que nós não estamos cumprindo a nossa missão. Aqui no texto de Isaías, a expressão de Deus é o seguinte: eu fiz de tudo para vocês e vocês não frutificaram. E a minha oração é que Deus promova em nós crescimento e que a nossa igreja continue frutificando para a honra e glória do nome do Senhor. Mas para a gente entender melhor todo esse contexto, nós vamos então mergulhar no texto a partir do versículo de número 2. Mas antes disso, aí no versículo 1 ainda, o texto diz assim, na segunda parte: o meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. E interessante que a vinha, segundo a narrativa e, melhor dizendo, a poesia de Isaías, essa vinha estava no outeiro. Outeiro, eu fui pesquisar, é um terreno elevado, uma colina, um terreno típico para a plantação de vinhas. Então, a vinha está num ambiente propício ao seu crescimento. É interessante isso. Esse povo precisava frutificar porque ele estava plantado aonde Deus queria que ele estivesse plantado. E ele tinha todos os recursos para frutificar. Então, pensemos, Deus nos plantou aqui na zona norte da cidade de Sorocaba com um propósito. Essa região é uma região fértil e nós precisamos render frutos nessa região, produzir frutos nessa região. Se assim não fosse, Deus não nos colocaria aqui. Então, quando a gente pensa aí nessa expressão do outeiro, um outeiro fertilíssimo, nós precisamos entender que não era qualquer terreno, mas era um terreno fértil, era um terreno altamente produtivo. O dono da vinha teve todo o cuidado. O dono da vinha, ele comprou o terreno, ele escolheu o terreno, ele teve o cuidado da preparação do terreno e depois nós acompanhamos todo esse cuidado aí descrito no versículo 2. Dá uma olhadinha aí no versículo 2. Ele sachou a terra, ele limpou esse outeiro, ele limpou das pedras e ele plantou as vides escolhidas. E aí então eu fui separando as expressões. Eu confesso que tenho dificuldade para falar essa expressão, até porque ela não é muito comum na nossa linguagem cotidiana. Diz o texto que o dono da vinha sachou a terra. E aí eu fui pesquisar, a expressão hebraica de sachar tem a ver com afofar a terra. Basicamente aquilo que nós costumamos ver quando nós viajamos pelo interior do nosso estado, quando o arado passa na terra para afofar a terra, para soltar a terra. Basicamente tem a ver com capinar, limpar, cuidar do terreno para o plantio, deixar a terra mais maleável, não uma terra compilada, forte, no sentido de aglutinada. Então, o que o texto está dizendo é que o dono da vinha sachou a terra, ele revolveu a terra, ele afofou a terra, preparando a terra para o plantio. Ele também limpou esse terreno das pedras, porque as videiras não gostam de muitas pedras ali no local da sua plantação, porque, na realidade, elas não se dão muito bem nesse solo. Mas onde ela é plantada, ela precisa da terra, ou ela precisa que as suas raízes avancem na terra. Então ela não precisa, ou ela não pode ter as pedras que vai limitar a extensão das suas raízes. Então as pedras precisam ser removidas. Então repare no cuidado, no zelo desse dono da vinha, porque ele compra o terreno, ele separa o terreno que é altamente fértil, e depois ele vai revolver essa terra, como nós já falamos, e ele vai limpar das pedras, ele vai remover as pedras e em uma região, e aí eu não conheço tecnicamente essa cultura da plantação de uvas, né? Mas eu fui pesquisar e percebi que deve ter um espaço mínimo aí de 1 metro quadrado em que não haja pedras, a fim de que as raízes possam
se prolongar, e dessa forma então ele pede para que as pessoas afofem a terra, ele pede para que as pessoas limpem das pedras, que tirem as pedras, e aí depois ele planta as suas vides escolhidas. Interessante isso, porque o dono escolheu uma boa vinha para ser plantada, não foi qualquer vinha. Então nós precisamos ter esse entendimento também, fazendo uma aplicação aqui, de que nós não somos um povo qualquer, nós somos o povo de Deus, carregamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós carregamos alguns dos atributos de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e por onde nós passarmos, precisamos exalar, conforme o Novo Testamento vai dizer, o bom perfume de Cristo Jesus. Precisamos mostrar que nós temos marcas distintivas, porque o dono escolhe uma vinha para ser plantada, e essa plantação deveria produzir uma grande colheita, porque o texto está dizendo para nós que ele plantou vides escolhidas. Isso aqui é muito, muito especial. Eu e você fomos escolhidos para sermos enxertados na história da redenção de Deus. O tempo não nos permite, mas o texto de Romanos fala para nós isso, que nós gentios fomos enxertados na videira de Israel. Então nós fomos agregados, e nós precisamos ter essa compreensão de que o povo de Deus é um povo escolhido, e nós fomos escolhidos também para fazer parte desse povo. Que bênção, que milagre, que maravilha de Deus. O texto ainda diz para nós, aí no versículo 2, que o Senhor, o dono dessa vinha, edificou no meio dela uma torre. É interessante que é muito comum nas plantações de uvas, várias cabanas onde os lavradores ficam durante o dia, no momento de descanso, e serve também para que algumas pessoas fiquem à noite para visualizar os ladrões na época da colheita. Na época em que a videira não está produzindo, não há muita necessidade de cuidado. No entanto, na época das colheitas, quando os cachos de uva já estão pesados, essas cabanas ficam em locais estratégicos para que as pessoas possam vigiar a colheita. É interessante que o texto diz que o dono edificou uma torre, e essa torre dava acesso para que os seus funcionários tivessem uma visão total de toda a vinha, ou seja, mostrando a proteção, o cuidado, o zelo. E isso também poderia ser uma grande aplicação para nós, porque Deus está cuidando, Deus está velando, Deus está zelando por nós. Deus construiu uma torre, e essa torre tem a finalidade da vigilância, o que revela para nós o cuidado de Deus, o cuidado especial de Deus para com o seu povo. O texto ainda diz que o dono da vinha também edificou um lagar. E aí eu fui fazer a lição de casa e entendi que o lagar é onde as uvas são pisadas para separar a casca do suco da uva. E as pessoas então ficam pisando nesses tanques chamado lagar. E aqui é interessante que o texto vai dizer que é um só lagar. Eu fico imaginando um lagar extremamente gigante, porque na realidade tinha-se a ideia de separar a casca do suco da uva, e o suco da uva depois passava por todo aquele processo para a preparação do vinho. Lembrando inclusive que no Antigo Testamento o vinho tem a ver com alegria, com celebração dentro daquela cultura. Então, veja, ele planta, e antes de plantar ele prepara a terra. Depois que ele planta, ele constrói uma torre para vigilância. Depois ele já prevendo uma grande colheita, ele já fica preparando, ele se prepara para o lagar, e aí teremos então a ideia da alta produção. Então veja que o dono, aqui no caso Deus, tem altas expectativas sobre nós nesse sentido. Qual o propósito de Deus? Que a nossa vida dê fruto. Agora, qualquer tipo de fruto não é somente frutos, mas frutos selecionados. Segundo Jesus, lá em João capítulo 15, bons frutos. O povo de Deus, a igreja de Deus na face da terra, e aí trazendo para o nosso contexto, a nossa igreja local deve ser uma videira
repleta de muito suco de uva, de muitos cachos, ou seja, de muitos frutos, visando inclusive a alta produção, porque ninguém constrói um lagar somente para pisar as uvas, para ter pouca quantidade de suco, não. O lagar tem a ver com uma alta produção. Então veja, a expectativa do dono da vinha é que essas frutas, esses cachos de uva, sejam uvas boas, uvas selecionadas, uvas doces, porque convenhamos, um bom suco de uva é um suco de uva adoçado naturalmente. Infelizmente, boa parte desses sucos de uva que nós compramos no supermercado, eles têm o acréscimo de suco de açúcar para ficar um pouco mais doce, mostrando que a qualidade das uvas não são tão elevadas. Já um suco extremamente integral de uma boa uva é aquele suco que não precisa de nenhum outro ingrediente, não precisa de açúcar para ser adoçado. É uma uva doce, equilibrada, um fruto bonito. É um fruto bonito aos olhos, mas também é um fruto delicioso ao paladar. Mas o texto diz que esse dono aí no versículo 2, ele esperava que desse uvas boas, mas diz o texto que deu uvas bravas. E aí, fazendo a lição de casa, eu fui entender que essas uvas bravas têm a ver com um fruto pequeno. Então Deus estava esperando bons frutos, uvas lindas, grandes. O que houve? Quando teve fruto, foi um fruto pequeno, e foi um fruto que não tinha nenhum valor no sentido de paladar. A uva boa, ela é completamente maravilhosa para o consumo. Já as uvas bravas são amargas, não há como fazer nada com as uvas amargas. O texto vai dizer que as uvas se tornaram uvas bravas, e as uvas bravas são pequenas, com sabor amargo, não têm utilidade, o sabor é profundamente ruim. E o dono da vinha, o Senhor, que tinha uma grande expectativa, que tinha a esperança de uma alta produção, recebe uvas amargas, uvas bravas. É interessante, queridos irmãos e irmãs, que Jesus contou uma parábola sobre a vinha, falando da vinha e dos seus lavradores, lá em Mateus capítulo 21, e o texto e a forma que Jesus explica o texto é completamente parecido, quase que literalmente, essa parábola do profeta Isaías, mostrando que o próprio Senhor Jesus usa esse texto, cita esse texto lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, e vai mostrar não o aspecto da produção da uva, mas o aspecto dos trabalhadores, dos lavradores na vinha, mostrando então a relevância desse texto. No versículo 3, o texto chama os moradores de Jerusalém e os homens de Judá, e aqui o reino do norte e o reino do sul, para julgar uma coisa, e aqui nós precisamos lembrar lá do início, Isaías está cantando uma canção, Isaías está contando uma parábola por meio de prosa e de verso, e falando às pessoas, e ele chama as pessoas para falar desse amigo, e esse amigo nós sabemos que é Deus, e ele chama os moradores de Jerusalém, ele chama os homens de Judá, e pede para que essas pessoas, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, possam julgar entre ele e o Senhor da vinha. Então, ele que está cantando, e ele pede uma participação. Vocês podem me ajudar? Ó povos, vocês podem me ajudar? Eu vou contar por meio de prosa, por meio dessa canção, e vocês vão julgar. Julguem a causa do meu amigo. E aí o amigo diz o seguinte no versículo 4: que mais eu poderia fazer a essa minha vinha? Então veja o que Deus está falando para o povo. O que eu posso fazer além de tudo aquilo que eu já fiz? Mostrem as razões. O que eu poderia ter feito a mais do que eu já fiz? Eu não sei se isso te incomoda, mas a mim me incomoda profundamente. Deus olhar para a minha vida e falar assim: ô Jefferson, por que você é tão ingrato?
Ô Jefferson, por que você não é produtivo? Ô Jefferson, por que você tem uma vida medíocre? Por que você estacionou na vida? Por que você não cresce? Por que você não produz? Por que você não tem uma vida agradável, uma vida atraente? Por que você não avança? Isso trazendo para a minha vida. Agora, o texto está falando do povo de Deus, é Deus olhando para o seu povo e falando assim para o seu povo: por que vocês não são frutíferos? Eu fico imaginando Deus olhando para a nação brasileira, que se diz evangélica, assim como também os nossos irmãos dos Estados Unidos, e falando assim: por que vocês não são altamente produtivos? Por que vocês não produzem frutos bons? Por que vocês ainda estão produzindo frutos amargos, uvas bravas, pequenas? Porque há pouco fruto entre vocês. Uma vez que eu sou Deus, uma vez que eu estou cuidando de vocês, uma vez que eu estou dando os recursos, uma vez que eu capacito as igrejas com os dons e talentos, uma vez que eu envio pastores, uma vez que eu dou os recursos, uma vez que eu espero uma alta produção de vocês, o que está faltando? Aonde vocês estão errando? O que eu poderia ter feito a mais? Olha, Deus falando isso para a igreja, para o seu povo. O que eu poderia ter feito a mais? E aqui, amados irmãos, eu acho que nós precisaríamos olhar para o Senhor e falar assim: não, Senhor, o problema não está contigo, o problema não está no teu amor, na tua graça, na tua compaixão, no teu perdão. Nós somos o problema. Nós não conseguimos produzir, nós conseguimos ficar maravilhados com o mundo. Nós conseguimos ficar aprisionados em nossas paixões mundanas e não conseguimos fazer as coisas que deveríamos fazer. Nós ficamos, na realidade, completamente envolvidos com as seduções dessa vida, desse mundo, e não conseguimos mais produzir como o Senhor tanto desejava. Olha o que o texto diz ainda no verso 4. E como esperando eu que dessem uvas boas, veio a produzir uvas bravas. O que eu fiz para vocês não produzirem? E nós precisamos falar para o Senhor: não, Senhor, a culpa não é do Senhor, a culpa é nossa. Nós não conseguimos produzir. Aí chega o versículo 5. Agora, pois, que vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Já que vocês estão entendendo que eu estou fazendo uma pergunta retórica e vocês já sabem a resposta, eu estou dizendo que eu já fiz, eu já cuidei, e a gente precisa aí voltar um pouquinho no texto, né? Eu já dei o outeiro fertilíssimo, eu já coloquei vocês num terreno extremamente fértil, eu cuidei da terra, eu afofei a terra, eu tirei as pedras para que as pedras não fossem um empecilho, para que as suas raízes fossem completamente saudáveis e buscassem os nutrientes saudáveis. Eu plantei vides escolhidas, ou seja, eu fui escolhendo pessoas específicas, maravilhosas, que eu mesmo queria tratar, cuidar, renovar, transformar, para colocar no meu povo. Então, o meu povo é uma vide, e eu fui trazendo as pessoas para essa construção. Eu cuidei, eu vigiei, coloquei uma torre, preparei o lagar para a gente produzir muito vinho, para a gente produzir muito suco da uva, para a gente ter uma alta produção. E que vocês fizeram? Então Deus está colocando o povo contra a parede, pressionando. Por que vocês não produziram? Por que vocês não conseguiram um êxito? Por que vocês não tiveram sucesso na vocação de mostrar ao mundo que vocês de fato são um povo especial, propriedade exclusiva do Senhor? Por quê? E essa pergunta é retórica, e nós sabemos a resposta: porque nós somos pecadores. Porque nós abandonamos a Deus, porque limitamos a nossa vida aos prazeres desse mundo, porque nós estamos seduzidos e fomos sequestrados a essa cultura atual do entretenimento e ficamos completamente seduzidos com as coisas dessa vida. Esquecemos a nossa grande vocação, que é amar a Deus, servir a Deus e se entregar a uma vida de santidade e de pureza. E aí no versículo 5, o próprio Deus está dizendo o seguinte: agora eu farei vocês entenderem o que eu pretendo fazer com essa minha vinha.
E aí nós precisamos entender e caminhar um pouco dentro dessa direção. Olha o que o texto diz para nós, versículo 5: eu tirarei a sua sebe. Eu tirarei a sua sebe com uma finalidade, para que esse ambiente onde era altamente produtivo sirva de pasto. A sebe, amados irmãos, é uma cerca viva, que serve de proteção à vinha, uma cerca viva de proteção. Então Deus retira a proteção. Em outras palavras, Deus está falando o seguinte: eu vou tirar esse cuidado, essa proteção da vida de vocês. O terreno destinado à plantação agora vai ser um terreno que servirá de pasto. Os animais irão pisar naquele terreno que eu planejei que fosse um terreno altamente produtivo. Sabe o que eu me lembro agora? Das igrejas na Europa, igrejas que foram missionárias, igrejas que evangelizaram, igrejas que tinham uma alta produção de discípulos. O que elas se tornaram? Bares, museus, cafeterias, porque Deus tirou a proteção. E nós precisamos entender isso: se nós não produzimos, Deus retira de nós a sua proteção, e sem a proteção de Deus, nós estamos entregues às nossas próprias paixões. Quando o apóstolo Paulo inicia o livro de Romanos, ele fala que Deus entregou os pecadores às suas próprias paixões. Que triste é isso, quando Deus entrega o seu povo às suas próprias paixões. A expressão do texto é: eu vou tirar a sebe, vou tirar a cerca. Em segundo lugar, eu vou derribar o seu muro, para que esse povo ou essa vinha seja pisada. O muro é um simbolismo, mais uma vez, de proteção contra os animais, contra os ladrões, e Deus remove essas barreiras de proteção, deixando o seu povo ainda mais vulnerável, porque rejeitaram a sua fidelidade e não cumpriram a sua vocação de serem frutíferos. Então, veja que interessante: se nós não formos frutíferos, se nós não produzimos frutos para a honra e para a glória do Senhor, Deus irá remover de nós a sebe, ou seja, a cerca, e vai derrubar também o muro. E esse ambiente, que era um ambiente altamente produtivo, vai se tornar, em terceiro lugar, um deserto. O local que fora trabalhado, preparado para ser produtivo e frutífero, agora se torna estéril. O que nasce no deserto? E essa é a comparação. Porque no outeiro, esse local específico para a vinha ser plantada, que é o mundo, é um local fértil. Mas quando nós não produzimos aonde nós fomos plantados, nós fazemos com que aquele lugar se torne estéril, deserto. Se você não aproveitar para evangelizar a sua família, um dia a sua família passará pelo deserto. Por quê? Porque você não frutificou. Se nós, como igreja, não aproveitarmos o momento e plantarmos o evangelho na Zona Norte, um dia a Zona Norte pode se tornar um grande deserto, e a responsabilidade é da igreja, porque a igreja foi plantada para frutificar. Se não há fruto, Deus vai arrancar a sebe, tira a cerca, tira o muro, e esse ambiente que era para gerar fruto, gerar beleza, vai se tornar deserto. Por não produzir fruto, a vinha será abandonada por aquele que cuidou previamente visando os frutos. A quarta questão, que está aí no versículo 6, ela não será podada e nem será sachada. É muito interessante, porque a poda visa dar força à videira. Meu sogro, ele tem um pé de uvas lá na sua casa, e aí, agora não me lembro, mas é ali aproximadamente perto de agosto, chega uma determinada ocasião, tem a questão da lua, e aí tem toda uma questão técnica, e meu sogro vai lá e corta toda a parreira de uva, e quando a gente chega lá, a gente assusta e só tem ali o caule pouco
poucas folhas, e aí parece que ela está morrendo. Até um dia que eu perguntei para o meu sogro, falei, mas e aí aconteceu? Porque eu não conheço muito, né? E aí aconteceu? Eu falei, não, estou podando. E aí depois de um tempo ela já estava brotando, já vem as folhas, e aí já vem os brotinhos, já vem os cachos, e a vida vai se renovando, e aí eu entendi que a poda é importante para o crescimento, para dar forças, onde você tira aqueles galhos antigos, os ramos antigos, para que venham novos ramos trazendo novos frutos. Então o que Deus está falando, já que vocês não produziram, eu vou podar você? Não vou mais podar, porque não adianta podar. Eu não vou mais afofar a terra e adubar a terra, porque isso não gera crescimento. Agora, a poda e esse processo de sachar a terra tem a ver com adubação, porque uma terra afofada, ela vai absorver mais a chuva. E a próxima questão, em quinto lugar, é que vai crescer nesse lugar, nesse ambiente da vinha, vai crescer espinheiros e abrolhos. No terreno preparado e destinado para a produção de frutos selecionados, o que vai produzir são espinheiros e abrolhos. É interessante observar isso. Se nós não dermos frutos como igreja, outras coisas irão frutificar. Olha aqui que interessante. Se a igreja não for sal e luz, se a igreja não produzir bons frutos, o mal vai produzir, mas o mal vai produzir coisas que não agradam a Deus. Trazendo essa questão e esse paralelo aqui no texto. Uvas boas é um bom fruto, agrada a Deus. Espinheiros e abrolhos não agrada a Deus. Não é ou não foi para isso que Deus plantou a sua vinha, para construir ou para colher espinheiros e abrolhos. Não, Deus plantou a sua vinha para colher boas frutas, boas uvas. Então, uma vez que a igreja não frutifica, cresce-se outras coisas. Aonde a igreja não trabalha, aonde a igreja não evangeliza, cresce a prostituição, cresce a drogadição, cresce o consumo de álcool, a quantidade de bares. Por quê? Porque a igreja não está frutificando o tanto quanto o Senhor desejava que ela frutificasse. E aí, conhecendo a nossa realidade geográfica, onde nós estamos inseridos, nós sabemos da dimensão do nosso trabalho. Nós precisamos frutificar. Porque se nós não frutificarmos, há de crescerem no nosso terreno, no nosso ambiente, espinheiros e abrolhos. Sexto lugar e último, as nuvens. Olha o que Deus diz: as nuvens darei ordens para que não derramem chuva sobre ela. Fazendo a lição de casa, eu entendi que um pé de uva não precisa de uma alta quantidade de água. No entanto, ela precisa também da água. O que o texto está dizendo para nós é o seguinte: já que ela não está produzindo, eu vou dar ordem às nuvens, para que as nuvens não derrubem chuva sobre ela. Que tristeza é viver sem receber as chuvas de bênçãos dos céus. Lembra daquele hino? Chuva de bênçãos teremos. Essa é a promessa de Deus. Nós precisamos pedir, amados irmãos e irmãs, nesses próximos 12, 15, 20, 50 anos, 100 anos da existência da nossa igreja, que Deus derrame chuva. Porque sem a chuva não há produção de frutos, e sem a chuva não há produção de bons frutos. O que nós precisamos? Ser uma boa videira. Nós precisamos produzir bons frutos, pessoalmente, individualmente e coletivamente, para que Deus nos use para dar gosto a essa vida, lembrando a expressão de Jesus que nós somos sal e luz. Precisamos mostrar a beleza, dar sabor à vida. Agora, precisamos das chuvas de bênçãos dos céus, chuva da graça de Deus, chuva da misericórdia de Deus, chuva do perdão de Deus, chuva da provisão de Deus. Agora, se não produzirmos, Ele irá reter a água da chuva. E sem chuva não há vida.
a videira irá morrer. Deus está dizendo que Ele vai reter a chuva, porque a vide não deu fruto. Aprendemos aqui, amados irmãos, que a falta de frutos para Deus é também um pecado grave. Nós precisamos lembrar que Isaías está denunciando o abandono do povo ao Senhor. Agora, nossa igreja, graças a Deus, tem sido uma igreja, durante esses 12 anos, uma igreja frutífera. E aqui, essa expressão de Isaías está nos alertando a continuarmos a buscar o Senhor, a nunca abandonar o Senhor. Por quê? Porque nós queremos ser uma igreja frutífera. No versículo 7, o texto vai dizer claramente que essa videira é basicamente a casa de Israel. Porque a minha vinha, a vinha do Senhor dos Exércitos, é a casa de Israel. Nós somos a videira de Deus. O povo de Deus tem como vocação e missão frutificar, visando conquistar os povos pagãos, visando alcançar os nossos vizinhos, a fim de que eles vejam que nós estamos produzindo e eles venham para o nosso lado, eles se tornem tementes a Deus. O povo de Deus deve frutificar e assim frutificando, as nações ao seu redor buscarão a Deus, terão desejo de fazer parte do povo de Deus. As nações, os povos ao nosso redor verão que nossos frutos são deliciosos, porque nós produzimos frutos de justiça, frutos de bondade, frutos de amor, frutos de compaixão, frutos de graça. A nossa comunidade já é frutífera e a nossa oração é que Deus derrame sobre nós chuvas de bênção sem fim. Caminhando para o final, a parábola de Isaías tem como objetivo a reflexão do povo de Deus, a fim de que o povo volte-se para ele e reconheça que todos os recursos estão disponibilizados nas mãos dele. É ele que nos planta, é ele que prepara a terra, é ele que cuida, é ele que protege. Veja, toda a ação é de Deus. O que cabe a nós? Cabe a nós frutificar, cabe a nós trabalhar, cabe a nós produzir. E os resultados serão magníficos. Eu concluo lembrando as expressões de Jesus lá em João capítulo 15, quando ele fala que ele mesmo é a videira verdadeira e o Pai dele, o nosso Deus e Pai, é o agricultor. E todo ramo que está nele vai dar fruto. Mas a expressão de Jesus é que nós precisamos dar bons frutos. Aqueles que estão produzindo, o próprio Deus vai lá e poda para o nosso crescimento. Mas aqueles que não dão frutos, eles são cortados e lançados no fogo. Então veja, se nós não produzimos, nós podemos ser cortados e lançados no fogo. Eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para o meu ministério, para a minha família, eu não quero isso para a igreja. Eu quero sim que Deus pode a minha vida, pode a igreja, visando o seu crescimento. E a minha oração é essa, que nós frutifiquemos, individualmente falando, mas também que nós frutifiquemos como povo de Deus, coletivamente falando. Que a minha vida seja uma vida frutífera e que a existência dessa igreja, da Igreja Batista Nova Canaã, seja uma igreja frutífera. Eu olho para os irmãos e irmãs e digo, contem comigo, vamos trabalhar para que a nossa igreja seja frutífera para a honra e glória do nome do Senhor. A nossa oração é, Senhor, derrame sobre nós a Tua chuva e que nós tenhamos um coração grato diante do Senhor. Que Deus te abençoe, pense nisso, que Ele continue a falar aos nossos corações. Amém, povo de Deus? Gostaria de orar com vocês, encerrando o nosso culto, pedindo que Deus nos dê uma boa noite de sono, de descanso, e assim eu me despeço de vocês, pedindo que a graça do Senhor seja sobre nós. Em paz me deito, a expressão de Davi, e logo pego no sono. Que você possa deitar, descansar e ter uma noite na presença do nosso Deus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos uma boa noite na Tua presença, pedimos que o Senhor nos guarde, nos proteja, que a Tua mão santa, poderosa seja sobre nós, que nessa noite de descanso, Senhor, renove as nossas forças, a fim de que amanhã tenhamos as nossas forças renovadas para mais um dia de trabalho, de estudos, para fazermos aquilo que o Senhor concedeu a nós que realizássemos. Permita, ó Deus, que tenhamos um coração agradecido e nós rogamos como igreja que o Senhor derrame sobre nós chuvas de bênçãos. É no nome de Jesus que pedimos uma noite abençoada e rogamos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo, um abraço, povo de Deus. Fiquem todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe.